Vamos lá, companheiros, iniciar a segunda sessão da primeira aula do professor Sérgio Lessa, para continuar agora sim, avançando sobre a obra Ontologia. Eu vou falar, prometo, 10 ou 15 minutos para perguntas. Imagino que tem várias perguntas. Ou era melhor eu deixar menos tempo para perguntas? Vocês que mandam. Me orientem. O que vocês... Abro para perguntas, se tiver mais tempo eu avanço um pouquinho. Fechado? Tá. Vou tentar fazer. Então veja, quando o Lukács morre em 71, a gente tem uma situação. Bom, veja, obviamente o texto, os manuscritos que ele deixou, né, as notas para uma ética, que eu vou falar delas, mais a ontologia, mais o pensamento vivido, não são obras para divulgação em porta de sindicato, porta de fábrica, tá certo? Ele está escrevendo para um mundo intelectual muito restrito, eu diria, né? São obras enormes e complicadas, etc. Mas o fato é que o mundo intelectual acadêmico, ele está se tornando repelentemente a ontologia, né? Repelente a ontologia, é impossível você pensar qualquer coisa fora dos parâmetros do pós-modernismo que está vindo, da terceira via do Giddens, tá certo? Da teoria da ação comunicativa do Habermas. Esse é o horizonte que está se implantando a partir daí, né? Lembra aquela loucura que vai ser o Foucault, Guattari, tá certo? Aquela loucura dos franceses, né? É a partir daí que esse é o horizonte que vai predominar. Então, uma obra que diz, peraí, né, nós vamos analisar a existência da humanidade a partir das suas categorias fundantes, que se estruturam dessa forma. Você tem substância, você tem essência, continuidade, ruptura, fenômeno, isso se articula, algo, né, não passa como o Lyotard vai dizer, não passa de mais uma grande narrativa que a história provou, essas barbaridades. Então, ela vem num momento em que ela já vai ser naturalmente muito mal recebida. Para piorar ainda mais, um pouquinho antes de morrer, em fevereiro de 1971, o Lukács morre em junho, fevereiro, ele manda para o suplemento literário do Times de Londres, que naquela época era um baita suplemento literário, era algo que tinha um prestígio enorme, tá certo? A intelectualidade toda ali, né? E ele manda uma cartinha dizendo, olha, eu queria apresentar para o mundo a escola de Budapeste de marxismo, que a gente... Né? E ele apresenta Agnes Heller, o Ferdi Ferrer, o Void, ele cita nominalmente os meninos, tá certo? E a ideia que ele tem é tornar público a existência desse grupo no sentido de preservá-los de uma perseguição futura por parte do Partido Comunista, do regime húngaro, etc. Enfim, dar a garantia dos meninos sobreviver de alguma forma. Já não são jovens, ainda estão na fase de 30, 40 anos, mas enfim, tá certo? Deles sobreviverem. Então, ele veja, esse grupo que ele apresenta como seus herdeiros intelectuais, etc., esse grupo publica na Itália, numa revista fora do circuito do comunismo italiano, contra o Partido Comunista Italiano, que eram os autonomistas, não sei se ouviram falar, os italianos, que é uma ala à esquerda do Partido Comunista Italiano. Esse autonomista tem muitos méritos, não estou dizendo isso que era tá à esquerda do Partido Comunista na década de 70, não é necessariamente um demérito, tá certo? Mas fora do circuito em que Lukács circularia normalmente, tá certo? Fora do ambiente que seria tradicionalmente lukáciano. Eles publicam esse texto, que se chama Notas ao Companheiro Lukács, ele acompanha Lukács, em que eles fazem uma exposição da ontologia e do final da vida do Lukács, do final da vida intelectual do Lukács, que é uma tragédia completa, tá certo? Eles dizem que a ontologia é um texto que tem, na verdade, duas ontologias dentro, a ontologia da subjetividade e a ontologia da objetividade, que o Lukács não tinha ideia do que ele estava falando, quando tratava do trabalho, que era um absurdo, que era uma coisa que não tinha consistência, não tinha massa nenhuma, e que não passava de uma metafísica stalinista, uma tentativa de finalmente consolidar, né, o apego religioso que o Lukács tinha à União Soviética, ao Stalin, em categorias metafísicas, históricas, etc. É uma barbaridade completa o texto, tá certo? Mas se os caras que o Lukács está indicando contra os seus herdeiros dizem que a ontologia é isso, percebe? Nesse clima intelectual que está nascendo, que interesse vai ter a ontologia? Então, de fato, a ontologia cai num terreno muito pouco propício à sua divulgação. E uma parte do Partido Comunista Italiano, uma minoria, que vai ter como principal liderança o Guido Oldrini, que tinha um contato pessoal com o Lukács, tá certo?
diz, peraí, não é isso não. Das discussões que a gente teve com o Lukács, das coisas que a gente sabe, a ontologia é muito mais importante do que esses caras estão dizendo. E num processo que eu não sei como foi, porque nunca ninguém me conta, e eu já perguntei várias vezes, deve ter coisa aí, tá certo? Mas nunca ninguém me contou. Os manuscritos da ontologia saíram da Hungria, foram para a Itália e para a França, com certeza, tá certo? Talvez para o Messares, mas eu não tenho certeza disso. Na Inglaterra, eu não tenho certeza disso. Mas que foram para a França e para a Itália, é certo. Veja, a gente está falando de um mundo que não tem computador, nós estamos falando de um mundo que não tem xerox. Naquela época era fotocópia. E fotocópia, pessoal, é uma barbaridade que vocês não imaginam. É um papel de seda tratado quimicamente que faz uma cópia queimando a química. E aquilo 4 ou 5 ou 6 anos depois começa a apagar. E não permite a fotocópia da fotocópia, porque a fotocópia já fica muito borradinho, muito impreciso. Fotocópia da fotocópia é um borrão que você não consegue ler, tá certo? E eu não sei como é que eles tiraram isso. O original ficou na Hungria, com certeza, porque eu vi esse original lá, então tá na Hungria, tá certo? Mas saíram cópias, e eu tenho absoluta certeza que pelo menos o Cesare Chaves, o Tertullian, o Oldrini e o Scarponi receberam as cópias, porque eles disseram para mim que receberam, então receberam, tá certo? E o Scarponi decide publicar na Itália uma tradução italiana dos manuscritos da ontologia dos prolegômenos antes de sair a edição alemã. A edição alemã vai sair em 86. O Scarponi começa a publicar isso em 83, 84. E depois de 90, eles vão publicar os prolegômenos, numa editora que já não é mais do Partido Comunista, uma outra editora. Então, em 1976, sai, tá certo, pela editora Riunite, que é a editora do Partido Comunista Italiano, sai o Para a Ontologia do Ser Social. E é a única cópia que o mundo tem, além dos manuscritos que estão lá na Hungria, tá certo? Mas é a única cópia que tem. E os estudos começam a partir da tradução italiana, tá certo? Bom, o texto italiano, quando sai o texto italiano, o Guido Oldrini, o Nicolas Tertullian e alguns outros, mas esses dois são os mais importantes, eles começam a fazer uma sequência de textos, pegando cada argumento das notas para e companheiro Lukács, cada argumento do texto dos alunos da escola de Budapeste, cada argumento, e demonstrar como é falso a partir do texto da própria ontologia. E isso significa que eles vão produzir 18, 20 textos cada um, que vai desmontando cada linha, tá certo? Eles dizem que é isso, ó, a ontologia Então, eles vão ter um papel importantíssimo, que pela primeira vez você vai ter de uma forma consistente, ao longo de vários anos, sendo publicados na França e na Itália, depois começa a ser publicado no Brasil também, mas na França e na Itália, em primeiro lugar, alguma coisa nos Estados Unidos, de uma revista chamada Telos, que publicou alguma coisa, né? Mas começa a ser publicado um texto que não, pera, o texto da ontologia é um texto muito importante, tem coisas sérias para serem levadas em conta, tá certo? E o resultado disso é que pela primeira vez o texto da ontologia começa a circular. Mas a gente só tem nesse momento o texto em italiano. Então quem quer estudar ontologia tem que aprender pelo menos a ler italiano, tá certo? O que não é uma coisa muito ruim, tá certo? Porque força a gente pelo menos a se desenvolver um pouco. Veja, enquanto isso está acontecendo, o Frank Bensler está negociando a publicação das obras completas do Lukács, lá com a Lufthansa Verlag, e eles têm um primeiro projeto que é assim, ó, as obras completas vão ficar muito caras, então nós vamos publicar em fatias. E eles decidem começar a publicar a ontologia capítulo por capítulo. Eles publicam um capítulo do Marx, depois publicam um capítulo do Hegel, depois publicam um capítulo do trabalho, e é um fracasso editorial completo. Porque quem é que quer comprar um texto do Lukács, ainda mais em pedaço, tá certo? Enfim, é um fracasso completo. Eu tenho essas obras, eu nunca estudei a edição. Dizem alguns companheiros da Europa que a edição era muito ruim, tinha muito erro, tá certo? Mas em todo caso, a Lufthansa decide não publicar mais fatiadamente. Eu não sei os detalhes da negociação, mas o Frank Bensler, no pós-fácil que a gente publicou no aparato crítico dessa edição da ontologia do Coletivo Veredas, o Frank Bensler faz menção que teve uma negociação e que eles resolveram publicar daí as obras completas. E aí saiu o volume 13,
que começa com os prolegômenos e avança com a parte primeira da ontologia, que é a parte histórica, já vou falar para vocês sobre isso, e depois o segundo volume, que é o volume 14, que sai Trabalho, Reprodução, Ideologia e Alienação, que são os capítulos que ali são sistemáticos, os mais importantes, tá certo? E só a partir daí a gente começa a ter acesso de fato ao que o Lukács escreveu. A gente está falando de 84, tá certo? Agora, né? Não tantos anos atrás. E nesse período todinho, o que tinha de consenso era, olha, o velho Lukács é uma tragédia completa. Para piorar ainda mais, lembra que eu falei para vocês que o Eorce e mais alguns alunos fazem uma entrevista gravada com o Lukács quando ele está doente e tal. Essa entrevista vai ser publicada, chama Pensamento Vivido, né? Eu falei para vocês, saiu já no Brasil, né, em 2 edições. Mas o que é terrível é que o Eorce escreve uma apresentação do Pensamento Vivido. E infelizmente essa apresentação foi publicada nas 2 edições brasileiras, tá certo? Pessoal, a apresentação é uma tragédia. É uma coisa que dá vontade de comer o fígado do Eorce. Curto e grosso, ele diz que, bom, que ele fez a gravação do Lukács por pura pena de um moribundo, tá certo? Nada mais do que isso, não tem nada a ver com isso. Ele diz que o Lukács é responsável porque apoiou as barbaridades mais bárbaras do stalinismo. E diz que o Lukács, quando está escrevendo a ontologia, é um esquizofrênico, tá certo? Eu não estou brincando, é verdade. Tá certo? É um esquizofrênico, tem um processo de esclerose. É uma loucura o que ele escreve. Agora, veja, é uma coisa inadmissível. Ele fica do lado do Lukács até o Lukács morrer, né? Aproveita de ser apresentado como membro da Escola de Budapeste, fica ao lado de Lukács, lhe dá um prestígio, tá certo? E depois, quando o Lukács morre, por que ele não disse quando o Lukács estava vivo o que ele pensava do Lukács? Cara, que o Lukács estava um pé na bunda dele, tacava para fora da casa no dia seguinte. É um passe de um oportunista, não é outra coisa, tá certo? Mas o texto é terrível, porque o texto, tá certo, que fala da ontologia é maluquice. Em 83, antes de sair a publicação italiana e antes de sair o texto em alemão, a Agnes Heller publica nos Estados Unidos uma coletânea chamada Lukács Reappraised, Lukács Reavaliado. E é uma barbaridade o que eles dizem de Lukács, tá certo? A ontologia é uma barbaridade completa. Eles pegam um intelectual de quinta na Hungria, nunca mais vi nada desse cara, chama Gaspar Tamas. E o que o cara diz do Lukács, assim, termina dizendo que o Lukács é o Santo Agostinho do marxismo, tá certo? É nesse nível que vai a coisa, né? Ele acusa o Lukács dizendo, olha, toda a filosofia ocidental virou kantiana. Então, o Lukács não sendo kantiano, tá certo? Ele só pode fazer uma enorme barbaridade. É nesse nível, tá certo? É uma coisa, né? E a Agnes Heller escreve com todas as letras, que a ontologia é uma metafísica stalinista. Então, é uma coisa muito ruim. Vamos dizer assim, eles fazem uma ampla campanha contra Lukács e contra a ontologia, que é a moeda de troca que eles têm para virar professores nas universidades, tá certo? Que a Agnes Heller e Ferrer viraram na CUNY, em Nova York, City University of New York, né? Eles viram professores lá, são contratados para lá, né? O Marcos vai para a Universidade de Canberra, né? E eles todos tentam vender a sua pena, tá certo, para as universidades ocidentais, mas para isso tem que virar anticomunista. Exceções ao Georg Marx, que vira um liberal, mas não se torna um anticomunista, tá certo? Mas os outros, tá certo? É uma coisa brutal. Então veja, quando entra a ontologia, tá certo? Você tem um campo avesso, no geral, a qualquer reflexão ontológica, e ainda tem os alunos que o Lukács disse que eram os herdeiros, dizendo, ó, pessoal, o Lukács interessante mesmo talvez até a história da consciência de classe. Ali mesmo já tem problema. Bom mesmo era o Lukács, tá certo, da fase kantiana, da fase hegeliana, ali era o grande Lukács. Depois que o Lukács virou marxista, você tem um processo de decadência que vai culminar com uma metafísica stalinista que vai ser a ontologia. Esta passa a ser a tese geral que eles vão defender. Bom, a partir daí, veja, acontece uma coisa, aquelas coisas do acaso, que um dia a gente vai ser capaz de explicar melhor, mas que atualmente, na minha cabeça, é muito confuso. O Lukács, a ontologia começa a ser estudada para valer no Brasil, né? A história, se vocês leram a apresentação que o Zé Paulo fez para a edição da ontologia dos prolegômenos, se não me engano, né, ele vai contar como é que ele e o Carlos Nelson, que estavam na Itália, tá certo, bate, tá certo, e se só tem um, de quem vai ser, tá certo? Eles são os primeiros caras que vêm à edição italiana, né? E o Carlos Nelson é o primeiro cara, junto com o Leandro Conde, os primeiros que vão traduzir, tá certo, os primeiros textos da ontologia que vão ser publicados no Brasil, que é o capítulo do Marx e do Hegel. E veja, então, mas nesse meio tempo, por um
processo que para mim também não é claro como, nunca eu soube, talvez a Esther Weissman tenha mais informações sobre isso. O Chazin, vocês já ouviram falar do Chazin? Né? O Chazin é um intelectual pessoalmente com muitos problemas, a relação pessoal com ele é uma relação muito complicada, é um intelectual certamente um dos grandes marxistas que o Brasil tem, mas termina apoiando o Fernando Henrique Cardoso, a Terman, tá certo? Então tem problemas, não é uma coisa, né? Enfim, ele tinha a relação pessoal com ele era muito dura, tá certo? O grupo ensaio que ele criou acabou se esfrangalhando quando ele decidiu apoiar o PDT, tá certo? Então tem mil problemas, não é uma coisa, mas é um grande intelectual. E ele é o cara que começa, de fato, a estudar ontologia para valer no Brasil. E eu tive a sorte, não foi outra coisa, tá certo? De estar entre as pessoas próximas a ele, quando ele começa de fato a estudar ontologia. Eu estava nesse momento convencido que para estudar, entender o século XX, a gente tinha que entender a Revolução Russa, e eu decido estudar a Revolução Russa. Eu estou estudando a Revolução Russa desesperadamente, e eu achava que estudar a Revolução Russa era pegar tudo que aconteceu e colocar numa linha de tempo para a gente entender o que aconteceu. Então, até hoje eu tenho em casa, tinha um arquivo, né, com pastas, o que aconteceu 1º de janeiro, 2 de janeiro, 3 de janeiro de 1917. Então, né, o Trotsky dormiu aonde? Eu não estava. Trotsky dormiu em tal lugar. Fulano fez uma macarronada, certo? E é um bolo de dados, aquela coisa maluca. Eu li uma biografia gigantesca, tá certo? Eu li a cara inteirinho, quer dizer, tem dado que não acabava mais. E claro que eu não consegui entender o processo. E o tio Chazin deu tanta risada comigo, né, de mim, né? E falou, pô, Serginho, olha, eu acho que devia ter uma teoria geral da sociedade para você poder interpretar esses dados todos. Tem um cara chamado Lukács que escreveu um capítulo chamado A Reprodução, por que você não faz um mestrado em cima disso? Falei, tá bom, vou fazer, né? Achei interessante a proposta e tal. E aí eu achava, bom, faço 2, 3 anos de mestrado, né? Termino a reprodução e volto para a Revolução Russa. Bom, isso foi em 86, 87, não saí da ontologia até hoje, tá certo? Mas aí começa um processo de estudo. E ali o processo de estudo, depois eu posso contar, se tiverem interesse, contar com mais detalhes, mas é um processo de estudo que também vai ser muito curioso. Porque começa ao redor do Chazin, né? Naquele momento tem a Esther, tem eu, tem outras pessoas pesquisando ontologia. A gente adota o processo de estudar ontologia, que eu acho que é um processo muito correto, muito profícuo, muito produtivo, que o Chazin ensina pra gente, que chama leitura imanente. Você analisar parágrafo por parágrafo, montar a estrutura categorial com o texto a partir do texto, nunca colocar sua opinião, ter a maior desconfiança. Quando você achar que a conexão é essa, tira do texto a conexão. Um treco muito legal, tá certo? Se vocês querem saber um pouco mais sobre isso, eu escrevi um textinho pequenininho que chama O Revolucionário Estudo, por que não estudamos? Alguma coisa assim. Tem no meu site, vocês podem dar download lá, tem no site do Coletivo Veredas também, vocês podem dar download. Aliás, a ontologia também, se vocês querem pegar a ontologia inteira, PDF, de graça, dar download, já está no site do Veredas e na Library Gênesis, tá certo? Entrar lá, baixar, tá certo? Não tem problema algum. O que a gente faz para atenção humanitária, isso é legal, né? É massa, né? Depois eu falo para vocês. Mas veja, então, a partir daí começa um processo de estudo e o resultado disso é que o país que de fato mais estudou ontologia e mais publicou é aqui no Brasil, tá certo? A loucura viramos nós. Então é muito engraçado, onde a gente tem o estudo mais avançado, mais acumulado, tá certo? É no Brasil. E a maior parte desse estudo, a longuíssima parte desse estudo, foi feita a partir da tradução italiana, que tem problemas. Por exemplo, a alienação virou estranhamento, e vocês sabem o rolo que está dando sobre isso. É como traduzir em frente, né? Se vocês quiserem eu posso falar um pouco mais, mas tem várias discussões no meio rolando, e tem problemas, e uma parte desses problemas veio da tradução do Scarponi. Veja, quando a gente está virando o século, mais ou menos 97, 98, a gente tem no Brasil só 3 cópias da ontologia em alemão. Tem uma cópia que é do Zé Paulo Neto, tem uma cópia que é do Chazin, e tem um xerox que eu consegui em Paris que está na minha casa. É isso que a gente tem no alemão. E para piorar ainda mais, nenhum de nós lê alemão. Eu não vou dizer que nem fala alemão, mas nós lê alemão. Então você tem a cópia em alemão, você consegue até fazer um cotejamento, tá certo? Mas nenhum de nós trabalha com alemão. Entre outras coisas, porque o Chazin nos convenceu que era besteira, não era necessário aprender o alemão, o italiano já dava, o que foi enorme besteira. Que a gente tinha que aprender o alemão lá atrás, antes de aprender italiano, tá certo?
Então, veja, o estudo da gente foi muito maluco, porque cada um começou a estudar um capítulo. Eu estudei o trabalho, estudei a reprodução, a Esther estudou a ideologia, a Norma Alcântara estudou a alienação, a Jumaís estudou a questão da individualidade, tá certo? Mas ninguém, de fato, pegou a ontologia de cabo a rabo e fez um texto sobre ontologia, né? Esse fato, né, 5 minutos eu termino, esse fato também foi determinante pela circunstância em que quando a gente de fato está estudando ontologia, que a partir de 86, 87, a grande discussão que estava naquele dia em voga é o marxismo está completamente equivocado, que o trabalho não é a categoria fundante, lembra o Habermas, a categoria fundante é a linguagem, tá certo? Ou então a categoria fundante é uma natureza humana que vem da natureza, via liberais clássicos, ou mesmo via uma concepção, vamos dizer assim, religiosa, laicizada, tá certo? Algo, né? E a única forma que a gente ia enfrentar essa discussão, falar, olha, independente das transformações tecnológicas, da reestruturação produtiva, do toyotismo, que naquela época era, né, o Dernier Crida, né, independente de tudo isso, olha, o trabalho continua fundante por causa disso. Então, na verdade, a discussão que a gente tinha naquele momento não era como a gente supera o capitalismo, não era a questão da transição. Era, olha, o marxismo continua vivo, continua válido, porque a tese fundamental, que é o trabalho, né? E o Lukács, para isso, dá uma munição para a gente fantástica. Então, toda a discussão que vai ser feita é a respeito do que é o ser humano, de onde vem o ser humano, né? E o resultado disso é que você está discutindo a ontologia a partir do trabalho, da reprodução. Essa é a questão fundamental. A questão de que, tá bom, então se a transição é possível, como é que vai ser feita a transição? Por que as revoluções até hoje não deram certo? Todas elas não deram certo? Por que não se abriu a transição socialista? Essas questões que não estavam em cima da mesa naquele momento, vão estar em seguida, mas não estão naquele momento. E o resultado disso é que esse estudo parcial da ontologia que a gente fez, que a minha geração fez, era um estudo que dava conta das questões que estavam em cima da mesa. Mas as coisas evoluíram. A crise do capital avança, tá certo? O pós-modernismo destrói a si próprio, o neoliberalismo entra na crise que entrou, tá? E o resultado disso é que a questão da transição vai se tornando uma questão cada vez mais candente. E nisso pinta no pedaço um cara chamado Istvan Meszaros, aquele lá de 1956 na Hungria, tá certo? Que vai escrever o Para Além do Capital, né? Que vai ser publicado no Brasil em 2002, ele é publicado na Inglaterra, acho que é em 98, logo em seguida sai aqui no Brasil. E o resultado deste processo, quer dizer, e nesta obra o Meszaros diz claramente, olha, do ponto de vista filosófico, o Lukács tem contribuições enormes. Ele vai dizer, se não fosse a ontologia, o Para Além do Capital não teria saído, tá certo? O Para Além do Capital, aos olhos do Meszaros, eu acho que ele está certo, é uma continuidade da ontologia. Eu acho que nisso o Meszaros está absolutamente correto, como em muitas outras coisas. Mas o que o Lukács as críticas que o Lukács vai fazer ao Meszaros do ponto de vista político são aterradoras, tá certo? E corretas, tá certo? E corretas. Eu achava que não eram corretas. Durante muito tempo eu falei, se for no YouTube, tem várias gravações assim, fora os textos, tá certo? Eu achava que o Lukács que o Meszaros tinha feito uma leitura apressada da ontologia. Mas isso é porque eu não tinha feito uma leitura da ontologia como um todo, tá certo? Para fazer a tradução, eu tive que ler a ontologia pelo menos 4 ou 5 vezes da primeira à última página. O Meszaros errou porque ele foi muito maneiro com o Lukács. É pior do que o Lukács diz, tá certo? Tem mais coisa ali do que o Lukács aponta. E a crítica que o Meszaros faz é absolutamente correta. O Lukács, do ponto de vista da transição, concebeu a transição de uma forma completamente equivocada. A gente pode discutir sobre isso mais para frente. Então veja, a partir deste momento começa uma investigação sobre a ontologia que tem um novo enfoque, que tem uma nova abordagem. Já não basta mais ficar trabalho, reprodução, as pessoas começam, tá, né, chega um aluno, eu vou te dar um exemplo, uma aluna minha, uma aluna muito brilhante, chega e fala, tá bom, vamos começar pela reprodução, porque é por aí que a gente começa na ontologia. Bom, ela não fica na reprodução, ela vai ler a ontologia como um todo, mas, claro, sai uma tese, tá certo, extremamente interessante, a menina é absolutamente brilhante, etc, mas vocês percebem que a busca agora tá bom, se a revolução é possível, como é que a gente vai fazer a transição? Que trabalha a categoria fundante, tá bom, partimos desse ponto, e a partir daí, o que a ontologia traz?
Então você começa a ter uma nova sequência de estudos sobre ontologia, que é o momento que a gente está vivendo hoje, tá certo? Que é um momento extremamente rico, um momento, assim, para mim, que sou mais velho nessa história, extremamente gratificante, né? Que as pessoas estão lendo, estão estudando, não, obviamente não são muitas, né? Mas as pessoas que estão fazendo, estão lendo, estão estudando a partir do alemão, de uma investigação muito mais séria do que a minha geração foi capaz de fazer. Então eu acho que a gente vive um momento muito rico do ponto de vista das investigações que estão em curso. Eu acho que os próximos anos vão ser, nesse sentido, extremamente interessantes. Paro por aqui, abro para as perguntas, e eu vou roubar 5 minutos finais, que eu tenho que fazer uma pequena propaganda de uma mercadoria, mas que não vai ser vendida como mercadoria, porque não tem lucro, tá certo? Mas vai ser em troca de dinheiro, porque eu tenho que acertar com vocês para ver quantos que eu vou pegar, quantos exemplares da ontologia eu vou pegar para trazer para vocês, que está no depósito em São Bernardo, tá certo? Então eu só precisava ter uma ideia de quantas vocês têm para saber, porque um cara é massa desse tamanho, tá? Eu não vi ainda impresso, vou ver junto com vocês, tá certo? Mas pelo jeito, pelas fotografias, ficaram lindos, né? Tô doido para ver, tá certo? Enfim, abro para as perguntas. Se vocês não tiverem, eu falo mais algumas coisas. Tem muita coisa para contar ainda, mas tá certo? Vá lá. Você tinha uma pergunta, Dito? Oxi, olha, o cara escreveu a pergunta. O cara organizado. Quando o colega não formula, eu tenho uma dúvida muito pontual, assim, porque o percurso em que o Lukács vive é de profundas transformações. Assim. Mas o que eu não encontrei, e aí certamente se você não conhece ninguém, mas conhece, é se o Lukács tem alguma análise sobre a Revolução Chinesa. Porque é meio que, sabe, passa ao largo isso, e hoje se você pensa na reestruturação do capital, a China tem um papel fundamental. Alguém conseguiu antecipar isso enquanto a União Soviética monopolizava a discussão sobre a defesa? Olha, tanto quanto eu saiba, não. O que eu conheço do Lukács sobre a Revolução Chinesa é uma atitude de princípio de rejeição do maoísmo. Mas eu não conheço... Mas o maoísmo da Revolução Cultural já. Da Revolução Cultural, tá certo? E toda aquela no cisma, símbolo soviético, lembra? O Lukács vai ficar claramente com a União Soviética. Mas ele meio que conhecia o final da vida dele, né? Final da Revolução Cultural já é o final da vida dele. Mas não tem nada, que eu saiba, nada sistemático nesse sentido. Tem uma ou outra afirmação, tá, mas nada sobre isso. Ele faz uma discussão interessante no capítulo da reprodução sobre o modo de produção asiático, mas longe de chegar a essa questão. Não tem nada além disso, não. Pode ler? Claro. Preciso usar isso aqui. Alô? Certo. Bom, primeiro agradecer ao professor, foi muito boa a exposição. Estou ansioso pelas próximas aulas. Uau! Aí eu queria fazer algumas perguntas, assim. Uma delas é sobre história e consciência de classe, porque é o que você falou, né? A obra com certeza mais lida dele, mais discutida e tal, enfim. Muitas vezes ignoram a ontologia do ser social e acabam falando só dela. Se você mesmo comentou que ela foi muito criticada nos anos 20 mesmo, no movimento comunista e tal. Aí minha dúvida foram pelas razões, tem a ver com a questão do Hegel, né, certo hegelianismo e tal, mas talvez não era mais por algum certo esquerdismo que ele mesmo faz a autocrítica no prefácio 67, era mais questões políticas da posição dele ou razões mais teóricas sobre a história da construção de classe. E se você concorda com o Miguel Veda, que também estuda ontologia e tal, ele faz uma crítica à história de classe, mais ou menos no ponto da consciência atribuída, de como ele pensa a questão da consciência de classe. Você concorda com essa leitura e tal? Teria outras coisas para fazer, mas... Concordo. Em relação ao Veda, concordo, eu diria, no fundamental e muito do secundário. Talvez tivesse uma outra discordância de vírgula, entendeu? Mas concordo, sim, o Veda, na América Latina, é uma das pessoas que mais conhece Lukács, a trajetória do Lukács, é um intelectual extremamente importante nesse sentido. E mesmo ontologia, né? E ele tem algo que aqui no Brasil a gente ainda não tem, né? Ele conhece a ontologia e conhece a estética. No Brasil, quem estuda estética não estuda ontologia e vice-versa, porque a gente não deu conta de fazer as duas coisas. Na minha geração não deu conta. Mas certamente ele tem contribuições muito importantes nesse sentido. O Veda é uma figura importantíssima. Veja, essa tese de que o Lukács ele tinha naqueles anos, né, uma epistemologia de direita e uma política de esquerda, o Messages, eu acho que com toda razão, bota abaixo.
Ele vai dizer, ó, tem uma epistemologia de direito e uma política de direita, tá certo? Ele fala, não era assim. Porque, na verdade, o que o Lukács tem em História e Consciência de Classe, que é extremamente complicado, é que ele parte de uma concepção da essência humana, que é uma concepção não histórica, é uma concepção eterna, fixa. É isso que possibilita a ele dizer que você tem uma consciência atribuída. Porque como você tem uma essência humana que é dada, e aí é dada por quê? Não vamos, nem dá para perguntar isso. Mas já que você tem uma essência humana dada, e a essência humana dada vai se realizar no comunismo, a consciência do proletariado só pode ser a consciência comunista. Percebe? Mas isso só para de pé, essa tese só para de pé, se você disser, olha, a essência humana é algo atribuído, é fixo, é histórico. E isso desmonta a história e consciência todinha, história e consciência de classe todinha. Faz um texto profundamente contraditório, porque ele é ao mesmo tempo revolucionário e liberal, percebe? E é essa tensão, essa contradição no interior de História e Consciência de Classe que torna o texto, ao mesmo tempo, muito palatável à escola de Frankfurt, muito palatável a setores claramente liberais, tipo, estou pensando aqui, Erich Fromm, tá certo? E algumas vezes para forças de extrema esquerda, tá certo? Que vão entender que, de fato, aquela defesa que o Lukács faz da consciência atribuída, né? aquela citação da Sagrada Família, que o Lukács lança a mão, que não importa a consciência que o proletariado tem hoje, importa a consciência que ele vai ter na história, que a história atribui ao proletariado, né? Isso, tirado daquele contexto que o Marcos diz exagerado, vira um idealismo profundo, se não é hegeliano, é kantiano. Então, eu tenho a impressão que é isso, tá certo, que torna a História e Consciência de Classe tão aceitável e, ao mesmo tempo, uma obra idealista, portanto conservadora. Eu tenho a impressão que na verdade, você tem tantas histórias e consciências de classe quanto metade de cada ensaio que está lá, entendeu? Você pode tirar daquela obra uma enormidade de coisas que são contraditórias. E a história fez isso, né? Todo o debate acerca de história e consciência de classe fez isso. Só mais uma coisa aí. Vai lá, claro. Alguém mais quer? Eu já passo. Bom, enfim, fazer a pergunta.